Pessoal, esse é o nosso vídeo 9, tá? Seguindo ainda no capítulo de calorimetria. Agora que a gente definiu, né, lá no vídeo 8, os conceitos de calor específico de uma substância e equação fundamental da calorimetria, nós vamos agora continuar o nosso estudo, né, definindo uma nova grandeza da calorimetria, que é chamada de calor específico molar de uma substância, tá? Então, só relembrando aqui o que a gente viu, né, de mais importante lá no finalzinho do vídeo 8. A gente viu a equação fundamental da calorimetria, né, que relaciona quantidade de calor trocada, massa de um corpo, calor específico, que é uma característica de cada substância, né, e a variação de temperatura, seja um aquecimento, seja um resfriamento, né? Ou seja, a gente pode usar também essa expressão para definir o próprio calor específico, né? Calor específico, então, é simplesmente a razão entre a quantidade de calor trocada por um corpo dividido pela variação de temperatura daquele corpo e tudo isso dividido pela massa daquele corpo, né? Quando eu pego essa grandeza Q por ΔT, que é a capacidade térmica, né, daquela amostra, e divido pela massa daquela amostra, eu vou ter uma grandeza que é característica da substância que forma aquela amostra, né? Então, em termos de unidades, eu tenho, usualmente, a gente expressa calor específico como sendo caloria por grama grau Celsius. Ou, também no sistema internacional, joule por quilograma por Kelvin, tá? Então, feito isso, gente, é útil em muitas situações, principalmente no estudo de materiais sólidos, né, em física de estado sólido, e a gente vai fazer um comentário aqui na sequência. É muito útil a gente definir um outro conceito que é chamado de calor específico molar de uma substância, tá? Para isso, para definir esse conceito, calor específico molar, que eu represento pela letra C minúsculo, só que com essa linha, né, esse apóstrofo no símbolo, para a gente definir essa grandeza, é útil a gente reescrever a equação fundamental da calorimetria, não em termos de massa e de calor específico, mas em termos do número de mols daquela substância e o calor específico molar. Só lembrando, o que é um mol de qualquer coisa, né? Um mol de oxigênio, um mol de hidrogênio, um mol de qualquer material, tá? Ou de qualquer substância. Um mol é simplesmente uma medida de quantidade de partículas, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho uma dúzia, uma dezena, uma centena, um milhar, né? Eu tenho um mol. É uma unidade, vamos dizer assim, é um padrão, na verdade, de quantidade de partículas, né? Um mol de qualquer coisa, um mol de oxigênio, um mol de hidrogênio, um mol de estrelas, um mol de galáxias, um mol de pessoas, seja lá o que for, um mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades daquela coisa, ok? Então é um padrão de quantidade. Usualmente, né, como é um número muito grande, usualmente a gente utiliza essa quantidade, né, mol, para átomos e moléculas, né? A gente usa o tempo todo aí na química e vamos usar aqui também, tá? Então vamos reescrever, na verdade, a equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui, em termos de quantidades molares daquela substância ou daquele material que você está estudando, tá? Então, reescrevendo essa equação em termos do número de mols, ao invés da massa daquela amostra, eu tenho que a equação fundamental fica escrita dessa maneira aqui, ó. A quantidade de calor trocada por aquela amostra de material, né, que você está investigando, é igual ao número de mols vezes o calor específico molar, né, tem esse apóstrofo aqui, vezes a variação de temperatura, tá? Ou, né, também posso inverter essa relação e dizer o seguinte, né, que definir o calor específico molar como sendo a quantidade de calor que N mols daquela substância tem que trocar para variar a sua temperatura de ΔT, graus Celsius ou Kelvin, tá? Então, em unidades, unidade de calor específico molar no sistema internacional é unidade de calor joule, né? N é dado em mols, né, daquela substância e ΔT é dado em Kelvin, tá? Calor específico molar, normalmente a gente utiliza nessas unidades, né, joule por mol Kelvin, tá legal? Então, assim, é o mesmo conteúdo físico,
só que usando parâmetros diferentes, né? Aqui usando massa e o calor específico definido em termos da massa, e aqui é a mesma coisa, só que definido em termos de grandezas molares daquela substância. Tá? Por que isso aqui é interessante, gente, utilizar o conceito de calor específico molar? Para substâncias sólidas, essa grandeza, o calor específico molar, ela tem um comportamento muito interessante, muito peculiar. Tá? Tem toda uma discussão sobre isso, tá? No livro de vocês, está muito bem descrito lá, inclusive esse gráfico que eu vou descrever aqui agora, mas aqui eu vou fazer um apanhado geral das ideias principais. Né? Por que essa grandeza, calor específico molar de sólidos, ela é tão importante? Esse gráfico aqui é um esboço, né? Na verdade, no livro de vocês está muito mais bem feito. Né? Esse gráfico mostra então o calor específico molar para 3 substâncias sólidas em função da temperatura. Aqui eu tenho esboçado aqui, né? O chumbo, o alumínio e o carbono. Tá? Então a gente percebe o seguinte, né? Aqui são as temperaturas. A temperatura ambiente na escala Kelvin, temperatura ambiente é 27 graus Celsius, né, aproximadamente. Convertendo para Kelvin, eu tenho 300 Kelvin. Né? Então, essa faixa, esse valor de temperatura é a temperatura ambiente. Tá? Aí, algumas coisas que a gente nota nesse gráfico aqui. Esse é um gráfico experimental. Tá? Então, você vai no laboratório, né, pega uma dessas substâncias, faz vários experimentos, né, de trocas de energia com cada uma dessas substâncias, e aplicando essa relação, você consegue construir essa curva, né, para cada material. Tá? Então isso aqui, curvas desse tipo, né, já foram construídas desde lá do início do século XX. Né? Na verdade, até o final do século XIX, já no início do século XX, o pessoal já conhecia esse comportamento. Tá? A gente percebe o seguinte, para temperaturas próximas da temperatura ambiente, a curva de calor específico molar, ela não varia muito com a temperatura, ela é suave com a temperatura. Né? Por isso que quando a gente pega tabelas de calor específico de várias substâncias, né, seja o calor específico expresso dessa forma ou o calor específico molar, né, que é esse que a gente está analisando, em geral, a gente tem essas listagens, inclusive no livro de vocês tem, né? Se você tem essas listagens com os materiais à temperatura ambiente. Então você acha lá, calor específico do chumbo, a temperatura ambiente, calor específico do alumínio, temperatura ambiente, calor específico do carbono, a temperatura ambiente. Porque para temperaturas próximas da temperatura ambiente, o calor específico varia muito pouco com a temperatura. Né? Então ele é bem aproximadamente constante para uma faixa de temperaturas próxima da temperatura ambiente. Né? Para temperaturas muito baixas, isso já não é verdade. A gente vê que, por exemplo, aqui, né, por causa do chumbo, do alumínio e do carbono, você tem, principalmente o chumbo e o alumínio, né, você tem uma variação grande do calor específico com a temperatura. Então aí essa aproximação de que o calor específico é constante com a temperatura, isso já não é uma boa aproximação para temperaturas muito abaixo da temperatura ambiente. Você tem uma inclinação grande dessa curva, uma dependência muito forte do calor específico molar com a temperatura. Tá? Mas para a temperatura próxima do ambiente, próximo de 300 Kelvin, essa variação não é tão abrupta assim. Tá? Agora tem uma outra coisa que é mais fundamental. Para temperaturas acima, bem acima da temperatura ambiente, a gente tem um comportamento muito peculiar, que é o seguinte: para qualquer substância sólida, desde que esteja a temperaturas, temperaturas bem acima da temperatura ambiente, a gente percebe uma convergência da curva de calor específico em função da temperatura. Você vê aqui que tanto o chumbo, quanto o alumínio, quanto o carbono, as curvas de calor específico, elas convergem para um valor universal de 25 joules por mol Kelvin. Então você vê que aqui, ó, essa linha aqui marca o 25 joules por mol Kelvin e você tem essa tendência, né, de proximidade, né, das curvas para temperaturas elevadas. Claro que a temperatura não pode ser alta demais, porque senão você vai mexer na estrutura molecular da substância, né? Ela vai derreter. Né? Mas para temperaturas suficientemente altas, desde que esses caras estejam no estado sólido, eu tenho uma convergência
das curvas de calor específico molar, né, para o valor universal de 25 joules por mol Kelvin, independente da substância. Então, qualquer substância sólida vai ter esse comportamento, essa convergência. Tá? Isso é muito interessante, pessoal, isso é um resultado fundamental da natureza, porque isso mostra o seguinte, que para temperaturas suficientemente elevadas, 1 mol de átomos de qualquer sólido, independente do tipo de ligação química que você tem, 1 mol de átomos de qualquer sólido reage termicamente da mesma forma. Porque o calor específico molar, ele não te dá quantidade de energia que 1 mol daquela substância tem que absorver para aumentar a sua temperatura em 1 Kelvin, ou o contrário, né? É a quantidade de energia, né, no caso 25 joules, que 1 mol daquela substância, 1 mol de átomos daquela substância, tem que liberar para resfriar a sua temperatura em 1 Kelvin. Né? E esse valor é o mesmo para qualquer substância. Então, 1 mol de átomos de qualquer sólido reage termicamente da mesma forma, ou seja, absorve e libera energia da mesma forma, desde que a temperatura seja suficientemente elevada. Né? Na verdade, pessoal, a explicação teórica para o formato, né, dessas curvas de calor específico em função da temperatura, a explicação teórica desse comportamento, né, e dessa convergência. Isso é um capítulo muito interessante da história da física, principalmente lá no final do século XIX e início do século XX. Né? A primeira pessoa, né, que conseguiu dar uma explicação convincente e precisa, uma explicação teórica, né, precisa para esse comportamento, foi o Einstein. Né? Essa é uma das grandes contribuições dele. Tá? Na verdade, o Einstein esteve envolvido em todas as grandes questões, né, da física do início do século XX, tá? Da primeira metade do século XX. Né? E essa aqui era uma delas. Né? O pessoal, desde o final do século XIX, já tinha traçado essas curvas de calor específico molar, mas não sabia o porquê desses formatos, né? O porquê que tem essa convergência, porquê que tem esse comportamento. Né? Então, o que o Einstein fez basicamente foi o seguinte: ele construiu um modelo teórico bem simplificado, mas que explicou essas coisas, explicou esse comportamento, né? Explicou aquela convergência de 25 joules por mol Kelvin. Ele visualizou um sólido como sendo um conjunto de osciladores harmônicos tridimensionais acoplados entre si. Né? Então ele enxergava um sólido de qualquer substância como sendo um conjunto de átomos ou moléculas interligados por molas, que na verdade não são molas, né? São as ligações eletrostáticas, né? Que mantêm a estrutura coesa e organizada. Mas ele enxergava, então, fazendo essa analogia, né, entre as ligações químicas e molas, né, e visualizou um sólido como sendo uma coisa desse tipo, organizado numa estrutura tridimensional. E aí, visualizando, né, as oscilações acopladas dessas partículas, e ele conseguiu achar uma expressão para a distribuição de energia dessas oscilações, da energia mecânica dessas oscilações. Né? Então, a partir dessa expressão que ele encontrou, ele conseguiu deduzir uma expressão teórica para o calor específico molar em função da temperatura. E os parâmetros que entram nessas expressões dependem do tipo de substância que você tem. Né? Que aí sim, né, os parâmetros que entram no cálculo da distribuição de energia desses osciladores, aí os valores microscópicos dependem das ligações químicas. Né? Mas o fato é que com esse modelo simplificado que ele construiu, esse modelo de osciladores harmônicos acoplados e tridimensionais, usando essa ideia simples, ele conseguiu chegar numa equação que dá o formato preciso dessas curvas de calor específico em função da temperatura. Né? O modelo que ele construiu funcionava muito bem para temperaturas relativamente elevadas. Né? E, em particular, o modelo que ele construiu permitia explicar essa convergência das curvas de calor específico.
conseguia prever esse valor, né? Para temperaturas muito baixas, esse modelo simplificado do Einstein já não funcionava muito bem, que era um modelo excessivamente simples, né? Aí veio um outro camarada chamado Peter Debye, que ele conseguiu construir um modelo um pouco mais sofisticado, né? E aí ele conseguiu explicar não só aquela convergência da curva de calor específico, como também o comportamento para temperaturas bem baixas, né? Próximas aqui próximos do zero absoluto, né? Para substâncias sólidas, ok? Mas, bom, o fato é que essa explicação inicial que o Einstein deu para a curva de calor específico molar, né, dos sólidos, bom, junto com outras contribuições que ele deu, né, a explicação que ele deu para o efeito fotoelétrico, né, que é uma das coisas, um dos assuntos, né, um dos fenômenos físicos que ninguém compreendia direito, lá no início do século XX, ele deu a explicação teórica para aquilo. Tudo isso foram as contribuições que deram o Nobel de Física para ele em 1922. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, o Einstein não ganhou o Nobel por causa da teoria da relatividade. A teoria da relatividade ela foi proposta por ele, né, em 1905 e depois em 1915, relatividade restrita e relatividade generalizada, mas os testes empíricos da teoria da relatividade, tanto a restrita quanto a generalizada, só vieram anos depois que ele já tinha morrido, né? Então, acabou que ele recebeu, né, o prêmio Nobel por causa, principalmente, dessa explicação do calor específico molar e da explicação do efeito fotoelétrico, né? Ou seja, com o passar dos anos, né, tudo que ele propôs foi se confirmando, né? Só que, como não se dá o prêmio Nobel só para cálculos teóricos, né? Só se dá o prêmio Nobel para teorias, para ideias, hipóteses que têm uma verificação experimental, ele não ganhou o Nobel por causa da relatividade, né? Mas se ele tivesse vivo lá nos anos 70, nos anos 80, quando aconteceram os primeiros testes empíricos, né, e precisos da teoria da relatividade, certamente ele teria vencido outros prêmios Nobel também, né? Mas ele venceu só um por questões de tecnologia da época, né? Não existia tecnologia na época para testar as ideias dele, a não ser a questão do efeito fotoelétrico e do calor específico molar dos sólidos, tá? Teve outras contribuições que ele deu também para mecânica estatística, né? Enfim, né? Foi um conjunto de contribuições, né, que ele deu, tá? Então, o fato é esse, né? A importância do calor específico molar dos sólidos é porque essa grandeza ela tem essa particularidade, né? Ela converge para um valor universal para temperaturas elevadas, né? Para qualquer substância. E isso mostra então a universalidade do comportamento dos átomos em termos de trocas de energia térmica, ok? Em termos de trocas de calor. Outra coisa, né, isso aqui eu também já mencionei, para temperaturas próximas da temperatura ambiente, né, que é 300 Kelvin, em geral, os sólidos, né, têm o seu calor específico molar variando muito suavemente com a temperatura. Então a gente considera que para temperaturas próximas da temperatura ambiente, o calor específico molar dos sólidos é constante. Tá? Não é rigorosamente constante, mas é muito aproximadamente constante, né? Essa variação nesse intervalo aqui, ela é muito suave, tá? Para líquidos, o comportamento é parecido, tá? Para líquidos, eu não tenho esse comportamento, essas curvas, igual a gente tem aqui para o caso dos sólidos. Mas, qualitativamente, o comportamento dos líquidos é parecido. O calor específico molar de líquidos varia muito lentamente com a temperatura. Para temperaturas próximas da temperatura ambiente. Tá? Então, em geral, né, você pega lá as tabelas de líquidos, você vai encontrar também os calores específicos molares ou calor específico em termos de massa, né, que é aquela definição inicial que a gente trabalhou, você vai achar os valores expressos à temperatura ambiente. Ok? Então, isso é para sólidos e para líquidos, tá? Falta a gente falar então dos gases. Para substâncias gasosas, a coisa é um pouquinho diferente. Para substâncias gasosas, o calor específico molar vai depender de como que você está
fornecendo energia ou retirando energia daquela amostra. Se você está mantendo a pressão constante, o volume constante daquela amostra. O calor específico molar de substâncias gasosas é o que a gente vai falar agora, ok? Então vamos dar sequência do lado de cá. Então vamos complementar esse capítulo agora com calor específico de gases.
Beleza, olha só, gente. Esse é um esqueminha que a gente vai utilizar bastante na sequência do curso, tá? Por isso que eu estou destacando ele aqui no estudo agora do calor específico molar de substâncias gasosas, tá legal? Então, para gases, o valor específico, né, o valor de calor específico molar, né, que é esse C', vai depender de como que você está fazendo o seu experimento, de como que você está realizando o procedimento de troca de calor com aquele gás, tá? Então depende do processo de troca de energia com aquela amostra gasosa. Esse dispositivo, só para ilustrar, né? Esse dispositivo que eu coloquei aqui, eu estou apelidando ele de cilindro de laboratório, tá? É um dispositivo que me permite variar uma série de grandezas características daquele gás, né? Um gás, ele é caracterizado pela pressão dele, você tem o volume dele e a temperatura dele, né? E o número de mols, né, daquela substância. Então, na verdade, você consegue caracterizar um gás a partir dessas variáveis, né, chamadas pressão, volume, temperatura e você pode, a princípio também, né, regular o número de mols o número de mols daquela amostra que está confinada no recipiente desse tipo, tá? Então, esse aqui é um dispositivo que me permite regular cada uma dessas variáveis, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um gás que está confinado nessa região, tá legal? Então eu tenho aqui esse retângulozinho aqui azul, é um pistão, né? É um êmbolo que consegue se movimentar tanto para baixo quanto para cima. Então é um pistão móvel. Variando a posição desse pistão, eu consigo variar o volume daquela amostra, né? Consigo diminuir o volume ou aumentar o volume, né, daquele gás confinado. Essas paredes pretas aqui são isolantes térmicos, tá? São paredes que a gente chama de isolamento adiabático. São paredes, pode ser, por exemplo, feito de isopor, né? São paredes, então, que vão impedir as trocas de energia do gás com o meio externo do laboratório, com o ar atmosférico, por exemplo, né? Então, as trocas de energia do gás só vão acontecer dentro desse dispositivo, mas só vão acontecer com o reservatório térmico, que é esse que eu desenhei esquematicamente aqui embaixo. Então, esse reservatório térmico é ele que vai trocar calor com o gás, seja aquecendo o gás, seja resfriando o gás. E eu faço isso modificando, né, girando esse botãozinho de ajuste de temperatura, né? Consigo regular a temperatura do reservatório térmico, consequentemente eu consigo regular a temperatura do gás, ou fornecendo energia ou absorvendo energia do gás, né? Ou seja, ou transferindo energia para o gás, ou o gás transferindo energia para o reservatório térmico. Então eu consigo regular a temperatura daquela amostra também, né? E como que eu consigo regular a pressão do gás? O que regula a pressão do gás são esses pezinhos que eu coloquei esquematicamente aqui em cima. Se eu coloco muitos desses pezinhos aqui em cima, eu vou ter uma compressão maior, né? Uma compressão cada vez maior sobre o gás. Consequentemente, uma pressão cada vez maior, né? Então, o peso desses camaradinhos aqui vai me gerar uma pressão ou maior ou menor conforme a quantidade que eu coloco aqui em cima. Se eu retiro esses pezinhos, eu diminuo a pressão sobre o gás, né? Lembrando que pressão é simplesmente o que? Força sobre a área, né? Então a pressão do gás é igual à pressão que esses pezinhos exercem sobre ele, né? Porque esse êmbolo aqui, ó, ele vai estar sempre em equilíbrio. Então a pressão que o gás faz de baixo para cima é igual à pressão que os pezinhos fazem de cima para baixo, né? Então esse pistão ele vai se movimentar sempre em equilíbrio, tá? E eu vou desprezar o peso do próprio pistão. É um pistão bem levinho, tá? Então, o que regula a pressão do gás é a quantidade de pezinhos que eu tenho aqui em cima. O peso deles, né, massa vezes gravidade, desses camaradas todos somados, que é a força, né, dividido pela área desse pistão, a área desse êmbolo, vai me dar a pressão sobre o gás, tá legal? Então, modificando os pesos, eu regulo a pressão. Modificando a posição desse pistão, eu regulo o volume. Ajustando esse botãozinho de temperatura, eu consigo fornecer energia para o gás ou retirar a energia do gás, eu vario a temperatura. A princípio,
eu consigo variar também a quantidade de mols, né? Se eu abro uma válvula aqui do lado e deixo o gás escapar, ou eu injeto gás nesse cilindro, eu consigo variar o número de mols também. Na maioria das situações que a gente vai tratar, o número de mols vai ser fixo, tá? Na grande maioria dos problemas, tá? Então a gente vai variar só essas outras grandezas aqui, pressão, volume e temperatura, tá? Então como que eu uso um dispositivo desse tipo para determinar o calor específico molar? A gente percebe, pessoal, o seguinte, que essa grandeza, né, o calor específico molar para substâncias sólidas, elas têm valor, o calor específico molar tem um valor diferente para cada processo de aquecimento ou de resfriamento que eu aplico nesse gás. Por exemplo, se eu faço processos a pressão constante, como que eu faço um experimento, por exemplo, de aquecimento? Como que eu aqueço esse gás mantendo a pressão constante? É muito simples. É só eu manter a mesma quantidade de pesos, que está aqui em cima o tempo todo. Então, eu não vou nem adicionar pesos e nem retirar pesos. Vou manter sempre a mesma quantidade. E vou trocando energia com gás, permitindo que o êmbolo se movimente. Então, eu posso mudar o volume, vou mudar a temperatura, mas mantendo sempre a pressão constante. Tá? Ou seja, mantendo essa quantidade de pezinhos sempre constante. Fazendo um experimento desse tipo, eu consigo determinar experimentalmente o calor específico molar, a pressão constante daquele gás. Tá? Então, essa é uma possibilidade. O calor específico molar, AP constante de um determinado gás, tem lá um valor. Tem lá um certo valor característico. Né? Eu posso também fazer um experimento mantendo o volume constante. Posso também fazer um experimento mantendo o volume constante. Então, como que eu faço um experimento desse tipo? Eu venho aqui no meu cilindro de laboratório, né, nesse dispositivo, aí eu vou vir aqui e vou travar esse êmbolo, né, tanto aqui quanto aqui. Não vou deixar esse pistão, né, esse êmbolo, se deslocar nem para cima nem para baixo. Eu mantenho ele travado. Né? E vou, por exemplo, aquecendo esse gás, vou transferindo a energia para ele. Tá? Então eu posso variar a pressão, posso variar a temperatura, mas com o volume sempre fixo. Fazendo um experimento desse tipo, a volume constante, eu vou ter uma grandeza característica, que é o calor específico molar, a V constante. Tá? E em geral, né, para gases, a gente verifica experimentalmente que o C molar AP constante é diferente do calor específico molar AV constante. Ok? Diferente do que acontece para sólidos e para líquidos. Né? Em processos de aquecimento e de resfriamento de sólidos e líquidos, o calor específico molar não depende do processo, não depende se eu estou mantendo a pressão sobre o material constante ou não, não depende também não depende se eu estou mantendo o volume constante daquela amostra. Então, para sólidos e líquidos, o valor de C molar não depende do processo. Para gases depende. Se eu estou mantendo pressão constante ou volume constante. Esses valores são diferentes, são específicos para cada caso. Tá? Mais para frente no curso, a gente vai estudar gases ideais e a gente vai estudar um capítulo chamado Teoria Cinética dos Gases e a gente vai conseguir deduzir uma fórmula para o C molar AP constante e o C molar AV constante para gases ideais. A gente vai ver que, de fato, eles são diferentes. Então, em resumo, né, isso aqui, resumindo esse vídeo 9. Calor específico molar de sólidos para temperaturas próximas da temperatura ambiente, o calor específico molar é constante, né? Muito aproximadamente constante. Para temperaturas muito elevadas, o valor é constante e é universal para qualquer substância. Para líquidos, o comportamento é parecido. Para temperaturas próximas da temperatura ambiente, o C molar de líquidos é muito aproximadamente constante. Para gases, não. Para gases, o valor do calor específico depende do processo de troca de energia que eu estou realizando. Se é AP constante ou AV constante.
ok? Então beleza, a gente vai encerrar esse vídeo 9, no 10 então a gente dá sequência nesse capítulo.